Eu me chamo Fábio Farias de Moraes. Eu me chamo Patrick Dutra. Chamo Natália. Meu nome é Isadora. Bruno Mandelli. Oi, gente, tudo bom? Eu me chamo Natália, eu sou graduada em História pela Unesc, sou mestra em Desenvolvimento Socioeconômico pela mesma instituição e atualmente sou pós-graduanda em Ensino Integrado pelo IFSC de Criciúma. A convite da Lise, representando o Centro de Memória e Documentação da Unesc, hoje eu vim falar um pouquinho da minha experiência com um dos acervos, que estão no centro, no caso o Fundo Empresa Bortoluzzi, o qual eu tive contato principalmente nos anos de 2016 e 2017, quando eu fiz parte de um projeto de iniciação científica, o PIBIC, fomentado pelo CNPq, com orientação da professora doutora Michele Gonçalves Cardoso. Então, durante esses 2 anos, eu trabalhei diretamente com essa documentação e agora eu vou falar um pouquinho dessa minha experiência. Então, esse projeto, o qual eu fiz parte nos anos de 2016 e 2017, ele tinha como título Análise da documentação do Fundo Empresa Bortoluzzi, da catalogação às relações trabalhistas. Então, para quem não tem proximidade com a área da documentação, o que seria um fundo? O fundo ele é um conjunto de documentos que são produzidos e acumulados por organizações privadas e também públicas, Na grande maioria das vezes a gente então está falando aí de documentos que foram produzidos por empresas. Essa documentação, ela, embora o projeto tenha iniciado no ano de 2016, ela pertencia ao SEDOC desde meados dos anos de 2011 e 2012, Então, nessa época, o Centro de Memória e Documentação da Unesc, ele estava sob coordenação do professor Dr. João Henrique Zanelato, Então, ele recebeu uma doação de um empresário da cidade de Nova Veneza, um empresário que comprou um estabelecimento e nesse estabelecimento existia uma vasta documentação, das antigas empresas que residiam naquele local. Então, esse empresário doa essa documentação para o SEDOC e por intermédio do professor Zanelato, o fundo ele chega ao Centro de Memória e Documentação da Unesc. Porém, ele permaneceu sem nenhuma atividade efetiva, de cuidados, de salvaguarda, enfim, até mesmo do próprio processo de higienização e organização até 2016. Então, a família Bortoluzzi, ela vai ser uma das primeiras famílias a se inserir na colônia Nova Veneza. E desde o início, eles têm uma relação de muita proximidade com os próprios agentes controladores dessa colônia, com o próprio diretor Miguel Napoli. E isso vai explicar muito da própria trajetória da empresa, porque foi uma família e uma empresa que manteve um monopólio econômico por muito tempo, Tiveram uma diversidade de filiais em várias cidades da região, se inseriram em vários nichos econômicos e isso também foi motivado pela própria constituição da empresa, onde desde o início, eles tinham ali pessoas da família que trabalhavam como recrutadores na Itália, que trabalhavam numa relação de muita proximidade com o diretor Miguel Napoli. Então, desde o início da formação da colônia, eles se colocam nessa relação de poder em relação aos demais que estavam inseridos nesse local. Então, isso vai dizer também muito sobre a trajetória dessa família e dessa empresa. Essas relações, eu analisei mais no meu TCC em relação à própria colônia, a ação da Companhia Metropolitana, a ação desses diretores, desses agentes recrutadores. No projeto em si, nós tivemos um objetivo bem técnico, ou seja, avaliar o que nós tínhamos em mãos, porque, como eu mencionei, até o início do projeto esse fundo não tinha tido uma atividade efetiva. Então, o nosso objetivo foi ver o que a gente tinha, fazer esse processo de salvaguarda com mais cuidado, fazer o próprio processo de higienização dessa documentação e de catalogação, Porque quando essa documentação foi retirada do local de doação, na cidade de Nova Veneza,
ele estava numa situação extremamente precária, né? A gente até brinca, né, que na história nós não usamos o termo resgatar, porque a gente não resgata passado, a gente não resgata nada, né? Mas a gente brincava muito no SEDOC que esse fundo tinha sido de fato resgatado. E aí teve um termo, né, e uma pesquisadora que foi muito importante nesse meu processo, né, de lidar com essa documentação, que foi a historiadora Ângela de Castro Gomes, né, com o termo o feitiço dos arquivos, né. Então, o que seria esse feitiço dos arquivos, né? A gente que fica em um contato muito grande com documentos em suporte papel durante um tempo muito extenso e intenso, a gente às vezes acaba comprando essas verdades que são instituídas nessa documentação. Ou seja, o que é isso? Não significa que eu concorde com o que tá ali, mas eu tô num diálogo tão grande com esse documento a todo tempo que às vezes eu acabo perdendo esse meu sentido de analisar e de questionar, eu acabo comprando esse discurso que é apresentado nessa documentação. Então esse era um medo muito grande meu e que me perseguiu a todo momento, né? De comprar essas verdades instituídas em um documento que falava muito sobre a história de uma empresa, mas que também falava muito sobre um processo colonizador. Então esse termo do feitiço dos arquivos foi essencial, né? Para mim também compreender um pouco essa minha posição enquanto historiadora perante a uma documentação, né, de entender que eu precisava sim questionar ele e repensar às vezes a narrativa que eu estava seguindo e o diálogo que eu estava fazendo com esse documento. Então, de maneira geral, né, quais foram os nossos principais objetivos, né, com esse projeto, né? Então, o primeiro foi historicizar essa documentação, né? Foi também, né, aplicar técnicas mais básicas da arquivística, né, como fazer o processo de catalogar, de restaurar, de higienizar, mas lembrando que isso foi feito em uma parte muito pequena desse acervo, porque quando eu comecei o projeto, eu queria fazer tudo com esse acervo, eu queria higienizar, catalogar, eu queria historicizar, eu queria, enfim, fazer uma série de coisas que não era possível devido ao tamanho dessa documentação, porque é muito grande, né? Quem já viu o fundo sabe que são caixas e mais caixas de documentos, e também porque a gente tinha um tempo de conclusão, de início e de finalização do projeto, a gente tinha alguns objetivos. Então foi uma angústia muito grande, né? Até porque eu também trabalhava no SEDOC. E essa era uma angústia que a gente tinha não só com o Fundo Bortoluzzi, mas com outros documentos, né? É uma angústia que com certeza acompanha a Lizzie até hoje, que é esse sentimento de querer dar conta de tudo, mas isso é impossível. Principalmente a partir da nossa realidade brasileira, quando a gente fala aí de centros de documentação, né? Então a gente teve que fazer muitas escolhas, né? E também abandonar muitas coisas para conseguir concluir algumas pequenas outras coisas com um pouco de dignidade. E eu acho que também um grande objetivo que a gente conseguiu concluir, né, e que eu acho que é um dos mais importantes, foi fazer a difusão desse acervo para a comunidade, porque até 2016 ele estava lá fechado, guardado, ninguém pesquisava nele, né? Então a gente começou esse processo técnico com o PIBIC e no meu TCC, então, a gente vai ter essa primeira pesquisa a partir do fundo enquanto documento do SEDOC, né? E depois a gente teve outros TCCs, enfim, outras pesquisas que estão em andamento agora, e eu acho que isso foi muito importante, né? Abrir essa documentação para a comunidade poder fazer pesquisas. Essa pesquisa, ela foi muito importante para mim passar a questionar, que era algo que eu já questionava, mas que eu passei a fazer com uma postura ainda maior, assim, no sentido de me debruçar sobre isso, que é questionar essa noção da nossa região de um imigrante que deu certo, né? Que imigrante que deu certo é esse, né? Porque a gente tem aí na nossa historiografia local, né, principalmente erguida pelos memorialistas, pela ação do poder público também, né, essa noção, né, de positivar um passado fundante, principalmente quando a gente fala de italianidades, né, em Criciúma, em Nova Veneza, em muitas cidades vizinhas, né. Então eu falei aí um pouquinho para vocês sobre essa pesquisa que me marcou muito, que foi muito importante para mim, e eu espero que muitas outras pessoas possam
ter o contato, possam pesquisar, né, nessa documentação. É isso, gente.